Muito bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Edu. Estou eu aqui com o meu cafezinho aqui. Um dia de Café com Edu, no dia 20 de junho de 2017. Carol, tá aqui, ó. Sua canequinha, ó. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Eu sou o Edu. E sou empreendedor. E estou aqui para compartilhar minhas reflexões de empreendedorismo. E o que é empreendedorismo? É autoconhecimento, processo de reflexão de propósito, da sua essência, em ação. Então é empreendedorismo, colocar em ação aquilo que é a sua essência. É isso que a gente faz, é isso que eu tenho me dedicado com muito tesão, com muito prazer a fazer isso comigo e fazer isso com um monte de gente. E nós vamos falar hoje, o tema de hoje é não reduza seu propósito. E o tema de hoje tem a ver com uma experiência que eu venho tendo nas últimas semanas, em alguns projetos que eu estou envolvido, tanto do ponto de vista de pessoas físicas, né, coaching que eu tenho feito com algumas pessoas físicas, quanto com alguns trabalhos organizacionais, algumas empresas que me chamaram para trabalhar uma questão de propósito, né? E é interessante porque tem um determinado ponto do nosso processo, e alguns de vocês já fizeram o RUA, por exemplo, que é um programa para pessoas físicas, né? Que tem, aliás, inscrições abertas agora, estão lá no site da Rede Ubuntu, Rua Vila Madalena, com inscrições abertas já para agosto, né? Mas algumas pessoas de vocês já fizeram o RUA, ou mesmo alguns programas corporativos que a gente faz. E tem um ponto onde, de alguma maneira, as pessoas têm clareza do seu propósito, né? 100% de clareza, acho que nunca ninguém a gente tem, né? É um processo, um caminhar, né? Uma jornada. A gente passa a vida inteira refletindo sobre isso. E a mágica de refletir é linda, né? Mais do que achar uma resposta, porque acho que não é isso a questão. É o caminhar numa direção. Isso é propósito. E muitas pessoas, de alguma maneira, nesse processo, começam a ter clareza sobre essa direção. Só que ao começar a colocar em prática, portanto, o tema de hoje tem muito a ver com o colocar em prática o teu propósito, a gente cai muitas vezes na armadilha do reducionismo. Reducionismo através da linguagem. Eu vou dar um exemplo pessoal. O que eu quero dizer com isso? Toda empresa que eu vou, eu tenho o trabalho de dizer que eu não sou consultor. Normalmente me convocam, inclusive, né? No e-mail vem a convocação, reunião com consultoria Ubuntu. Normalmente é assim que me descrevem, né? E aí a primeira coisa que eu faço quando eu chego com um cliente novo, né? Com pessoas que não me conhecem ainda, eu viro e falo assim, olha, muito prazer e tal. E aí papo vai, papo vem, como é que tá e tal. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou consultor. Era mais fácil para mim me chamar de consultor. E, aliás, muitos de nós caímos na armadilha do reducionismo porque é mais fácil chamar de alguma coisa que todo mundo sabe o que é. Então, quando eu chamo eu sou consultor, todo mundo já sabe o que é. Eu não preciso explicar. A questão só é que o meu propósito tem muito mais coisas do que consultoria. Eu também sou consultor. É que eu não começo não explicando isso, né? Na verdade, eu já choco dizendo eu não sou consultor. Aí depois eu digo, eu sou também consultor. A única coisa é que eu não sou só consultor. Portanto, não me chame de consultor. Por quê? Porque as linguagens que a gente construiu nos últimos 100, 200, 300 anos, milhares de anos, já tem carregado certos padrões, certos significados, certas referências na cabeça das pessoas.
O animal, o tesão de empreendedorismo é que o empreendedorismo, a partir do teu propósito, abre possibilidades. Esse é um dos maiores benefícios de se refletir sobre propósito. Mais do que chegar numa frase, do que chegar numa resposta, é você caminhar numa direção e abrir possibilidades. Você encontrar caminhos que você nem enxergava antes. Só que para fazer isto, você precisa chamar o teu propósito de algo maior. E não cair no reducionismo de palavras que as pessoas já conhecem. Por exemplo, consultor, no meu caso. Arquiteto, engenheiro. Ah, o que você é? Ah, eu sou engenheiro. Pronto, já carregou um monte de coisa. Então, engenheiro é um curso que você fez. Arquitetura é um curso que você fez. Qual é o teu propósito? O que você faz efetivamente? Por exemplo, no meu caso, tem uma coisa que eu tenho usado isso com diferentes pessoas. E aí a primeira dica que eu quero dar para você é você experimentar outras linguagens. Claro que em algumas situações a gente de alguma maneira facilita até, porque não dá tempo, porque etc. O perigo só é quando você só faz isso, você só reduz o que você faz a algumas palavras que as pessoas já sacam. E o que é legal da reflexão de propósito e do roadmap, né, que é um exercício que a gente faz no empreendedorismo, isso quer dizer, propósito é alguma coisa maior. Por exemplo, o meu propósito é inspirar pessoas na expressão das suas humanidades. É isso que eu faço. Eu estou dedicado por diferentes formas a provocar, estimular, inspirar as pessoas a expressarem suas humanidades. Isso quer dizer sua luz e sua sombra, o que tem de melhor, a sua riqueza de ser humano. É isso que eu faço. Para isto, eu faço um monte de coisas. Eu faço palhaço, eu sou coach, sou facilitador, sou palestrante. Tenho um programa chamado Café com Edu, virtual. Sou empreendedor e estou empreendendo uma plataforma digital que me enche de orgulho. Outra plataforma digital que eu estou empreendendo. Eu sou um educador. Acho que o melhor posicionamento que eu tenho encontrado para mim é educador. Porque é engraçado que educador, e eu tenho testado isso, tá? O Levi tá falando aqui, ó. Cara, fui dormir pensando em outra palavra para consultor. Que sincronicidade. É isso aí, Levi. Estamos sintonizados. Café com Edu tem esse poder, assim, né? Acho que tem uma reflexão coletiva aqui que a gente vem fazendo, né? Mas tem uma coisa que quando a gente tem o propósito e quando a gente tem, né, essas diferentes atividades que eu faço, educador, eu tenho experimentado. E aí uma provocação, experimente palavras diferentes e vê a reação das pessoas. Quando eu tenho falado educador, as pessoas, então você é professor, tá vendo? Aí já carrega um monte de coisa. Então, educador não é uma palavra perfeita ainda. Mas gera um mas educador, né? E é engraçado porque como foi detonada, né, professor ganha mal, coitado dessa classe e tal, alguém falar, eu sou um educador, às vezes choca, né? Então tem esse lado bom, assim, sabe? E aí eu falo, eu faço várias coisas e tal, porque no sentido mais amplo da palavra eu trabalho com educação. Né? Então, uma provocação que eu venho fazendo com vocês e que eu provoco não caia na coisa mais fácil. Ah, eu sou um designer de interior. Ah, eu sou consultor. Ah, eu sou um engenheiro. Ah, eu sou um tabelião. Cara, você está fazendo alguma coisa além disso. O que é isso? E comece a chamar. E o mundo está precisando de palavras novas, de profissões novas, de atuações, de abordagens, de modelos novos. Se a gente continuar usando as mesmas palavras
do passado, nós reduzimos e nós não saímos do lugar, percebe? Quando eu viro e falo assim, eu sou um consultor, o papo já muda para outra coisa, porque é isso, eu já entendi o que você faz. E não é isso que eu faço. Né? Por exemplo, o mundo publicitário, né? Se conheceu agências. E hoje em dia, as agências estão em colapso. Que novas palavras? Que a gente vai criar de novo? Né? Tem uma outra coisa que é, na hora que eu reduzo, além de ser mais fácil, também, de alguma maneira, fecha possibilidades. É isso que eu quero provocar vocês. Fecha possibilidades. Porque na hora que eu crio uma palavra, jogo a palavra, abre possibilidades para a gente fazer outras coisas que, inclusive, nem eu estava enxergando. Só que na hora que eu reduzo, fechei possibilidades. E, portanto, a magnitude, a coisa maravilhosa de você fazer o seu propósito, de alguma maneira foi reduzida de novo. E aí a gente cai no mesmo lugar. Né? A Mari está escrevendo aqui uma pergunta muito importante, que é, mas será que dizer que fazemos muitas coisas não parece que estamos perdidos ou atirando para todos os lados? Ótima pergunta, Mari. E o que eu quero dizer para você é que por isso que empacota, né? Você sabe que eu gosto desse negócio. O propósito é que dá liga. Por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo do querido José Bueno, sensei de Aikido. Se você não conhece ele, vale a pena aí dar uma investigada nas redes sociais, um querido amigo aí. E a gente sempre dá o exemplo do cartão de visita dele, né? Que é uma ponte. E aí, portanto, ele constrói pontes. Isso é o que dá liga. Então, eu construo pontes. Se o papo vai mais fundo, eu falo o que eu faço. E muitas vezes, Mari, eu não falo que eu faço tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Dependendo do público-alvo que eu vou, com quem eu estou interlocutando, eu, por exemplo, não menciono determinadas atividades que eu faço, porque não precisa. A serviço do quê? Tem um café com o Edu que eu falei, tem um tópico chamado a serviço do que eu falo o que eu falo. E nesse Café com Edu é isso, a serviço do que você vai falar que, eu faço todas essas coisas. Agora, em certos momentos, por exemplo, hoje aqui, para fazer o meu ponto, é fundamental eu dizer que eu faço todas essas coisas. E todas essas coisas têm uma razão do porquê que eu faço. E dependendo de quão conectado você está com o teu propósito e o quanto amarrado essas atividades estão ornando com o teu propósito, você não está perdido. Inclusive, fisicamente, você não demonstra que você está perdido. Agora, se a gente vai, né, e é isso, né, e é normal, tá? Porque quando a gente está começando a fazer, às vezes vem essa vozinha assim, putz, será que eu estou perdendo foco? Será que eu estou perdido? E acontece comigo atualmente isso, né? Agora, o que dá liga é o meu propósito. Orna o meu propósito. Então, é isso que é fundamental, né? A linguagem gera a realidade, como diz aqui a Bia, minha companheira de grupo aí de coaching ontológico, ACP, que eu estou fazendo lá no Chile, o curso de coaching ontológico. Que é isso, a linguagem cria a realidade. Portanto, na hora que eu digo, eu estou... tem um exemplo muito bom, né, de um cliente meu que ele aluga chalés. Agora, ele aluga chalés, se ele enxergar isso como eu crio experiências onde estas pessoas vão experimentar a natureza, vão experimentar um contato com elas mesmas, com os familiares e amigos. Você percebe que é completamente diferente a maneira como eu enxergo o meu olhar sobre aquilo que eu estou fazendo. Se eu reduzo dizendo, eu alugo chalé, é uma coisa. E aí, portanto, fecha possibilidades. Porque é isso, eu preciso criar um bom modelo de aluguel de chalés. Na hora que eu enxergo de um jeito diferente, portanto eu mudo o meu observador, e aí o trabalho de propósito é fundamental, tá? Fundamental. Eu acredito fielmente nisso. A reflexão de propósito é fundamental ao longo da vida. De novo, não é a única coisa, não tem que parar numa resposta ou numa frasezinha, não é esse o foco.
O foco é mexer no teu observador para, inclusive, abrir possibilidades e enxergar de um jeito diferente. Porque se eu enxergo que eu crio experiências, mais do que o modelo de negócios de um aluguel, eu vou trabalhar na experiência, percebe? E tudo que está envolvido nessa experiência. E vou transformar aquela experiência na coisa mais fantástica, que inclusive vai me gerar mais resultado. Porque o aluguel vai ficar melhor. Eu vou poder, inclusive, ter preços diferentes para diferentes experiências e tal. Né? Tem aqui muito simbólico aqui o Cris, o Cuba, querido Cuba, que está escrevendo aqui: eu sou co-designer e também dançarino. Isso aí, e também, que faz parte do Café com Edu. Eu queria ressaltar aqui que o querido Cuba tem um papel importante nessa história, que fez da sua vida um palco, né, querido Cuba? Tivemos uma reflexão de propósito linda aí no início da Rede Ubuntu, né? Então, retomando, estou falando aqui de não reduza o seu propósito, mexa com a linguagem, não reduza o que você faz, o teu propósito, a coisas que as pessoas entendam rapidamente o que você faz, só que reduzem absurdamente o que você faz. Procure fazer o trabalho, isso para mim é um indicador fundamental de inovação, quando eu muitas vezes tenho que explicar. Se está muito fácil da pessoa entender, não está inovando, tá? Tem que ter um... Eu não estou dizendo que precisa ser complexo, não é isso. Inclusive, mercadologicamente, precisa ser muito simples mesmo, tá? Agora, simples e profundo, não simples e superficial, tá? Acho que essa é a sacada da história aqui, né? Então, não reduza, não cai no mais fácil, no mais cômodo, porque a pessoa entrega mais fácil, não feche possibilidades. Abra possibilidades. E a partir da linguagem, você cria outros movimentos na tua vida e na tua história. Então, lembrando só, a reflexão de propósito é uma parte da história. E é uma parte que vai passar a vida inteira fazendo. Agora, como a gente coloca esse propósito em prática, faz toda a diferença. A gente teve um café com o Edu sobre E também, que o Cuba está falando. A gente teve um café com o Edu sobre expressão do seu propósito, eu acho que vale a pena ver também, porque eu falo um pouco sobre a expressão do propósito, e a história da linguagem tem um ponto fundamental aqui, que é não reduzir, né? Não trazer para uma coisa que rapidamente as pessoas entendem, mas que fecha totalmente as possibilidades em relação à inovação, em relação à criação de novas abordagens, novas possibilidades, cruzamento de conhecimentos, é isso que gera, né? Nelson aqui, ó, escrevendo afaste o medo para a execução do seu propósito, né? E acho que é isso, né? E a Fabi aqui escrevendo, era exatamente isso que pensava nos últimos dias. Que bom. Tá vendo, Fabi? Rola uma sincronicidade, né? Rola uma... né? Vocês que estão assistindo e me acompanhando toda semana aí, a gente tá ligado aqui, né? Quero ressaltar aqui que Nelson aqui, ó, Nelson Lopes, que está aqui assistindo a gente, tem um trabalho social incrível, cuidando de idosas. E aí, Nelson, se você que puder pôr aqui o link das contribuições para o teu projeto social, seria muito legal aqui no chat, para as pessoas poderem ver, viu? Recomendo, galera, se vocês puderem contribuir aí com esse trabalho, é muito bonito. E Nelson precisa de ajuda aí, porque, para variar, nosso governo só pula fora da história, né? E idosos realmente é um desafio poder contribuir, porque todo mundo quer contribuir com crianças, né? Camila escrevendo aqui, ó, adorei isso sobre inovação, nem sempre o simples é simplório. Exatamente, Camila. E a gente muitas vezes cai no simplório, meu. A gente, quer facilitar a vida e acaba chamando de qualquer coisa, né? E aí a gente perde oportunidades incríveis, sabe? A gente fecha portas ao invés de abrir portas. Então recomendo aqui, né? Camila, ó, uma dúvida. O que acha de termos em inglês? Sou estrategista de marcas, mas em português sou estranho para mim e estou começando a usar brand strategist. Mas tenho medo de parecer arrogante ou
longe da realidade das pessoas. Então, Camila, de novo, depende muito com quem que você está falando, né? Porque às vezes o inglês funciona super bem, né? Eu brinquei aqui com brand strategist, até porque é isso, né? De repente, para mim, pode soar diferente e tal, mas é isso. Eu acho que você pode ter, inclusive, brincar um pouco com essa história, né? Tem algumas coisas que eu uso em inglês, porque o inglês é melhor mesmo, em algumas palavras e tal. E dependendo do público, que é um público normalmente, né? De branding, por exemplo, branding é super comum dentro do mundo de marketing, né? E ressoa muito bem. E dentro do mundo de marketing se fala muito inglês, então eu pessoalmente não vejo muito problema. Agora, de novo, depende com quem que você está falando. Se você vai fazer brand strategist com força de vendas, por exemplo, aí, puta, pega, né? Típico, né? Por exemplo, usar inglês com força de vendas é uma coisa que normalmente não cabe muito, porque é isso, né? Não ressoa, atrapalha, gera mais ruído do que ajuda, né? Então, de novo, depende um pouco do público, tá? Essa é um pouco a reflexão que eu te faria, mas eu curto muito inglês, sim, acho que pode ser usado. E eu acho que no mundo globalizado que a gente tem, cada vez mais a gente precisa pensar em posicionamentos em inglês também, né? E a Mari está escrevendo aqui, adorei o propósito como liga de muitas coisas. É isso aí, Mari. É o propósito que a gente precisa pôr linguagem e descrevendo, né? As atividades, lembra do Why, How, What, né? Aquele TED do Simon Sinek, que vale a pena, caso você não tenha, Simon Sinek, né? Que se você não assistiu, vale a pena, é um clássico. Aí, Why, How, What, e o propósito é o why, né? É ele que dá a liga da história, é ele que chama a atenção, ele que gera a conversa, ele que... O how e o what vem depois. Não é o contrário. A gente está acostumado, percebe? Por exemplo, quando eu falo, eu sou consultor, é o what. É o que eu estou entregando. Mas não é isso. O foco não é esse. O foco é, puta, pra que você está aqui, meu? Você está aqui pra quê? Aí depois os seus diferenciais, o how, né? E aí depois o what, o que efetivamente você entrega, tá? Um ponto importante, Edu, seria usar novas palavras e também se inspirar nelas, fazer justo ao sentido dessas palavras. Sem dúvida, Leandrão, é isso aí. Concordo plenamente. E aí tem um trabalho aí, né? De pensar nessas palavras, né? Então o Levi que foi dormir ontem à noite pensando nisso, é isso aí, tem um trabalho, entendeu? Gera trabalho, galera. É isso. Não é facinho. Mas o que é tesão, né? Mudar o observador. Eu posso ver esse trabalho como que tesão, cara. E tô criando uma coisa nova, meu. Sabe? Não de... né? Cara, é isso. Sabe? Essa é a postura. E como é que você se conecta com isso fazendo, galera? Porque nos primeiros vezes que você vai fazer, vai ficar meio torto. Primeira vez que eu falei Ubuntu, vocês não têm ideia. Eu falava escondido, assim. Então, eu fundei uma coisa chamada Ubuntu. Eu falava assim também. Hoje em dia, até muitas pessoas já conhecem o Ubuntu, né? Mas no começo não conheciam. E à medida que você vai falando, você vai ganhando força na história, né? Você vai ganhando força. Então, como é que você fica bom nisso? Praticando, experimente. Então, convite para vocês hoje, esta semana, experimente explicar, falar sobre o que você faz, para que você está se apresentando, sabe aquela famosa? Se apresente em 1 minuto. Experimente de um jeito diferente do que você está acostumado a se apresentar. E a dica é linguagem nova ligada ao seu propósito. Vê o interesse que desperta e aí depois você traz para o how e para o what. Beleza? Linda semana para vocês. Gostou disso daqui? Compartilhe de novo. Joga para a rede. Vamos multiplicar o Café com Edu por aí. Empreendedorismo. Esse é onde eu estou dedicado. Acho que cada vez mais pessoas precisam se sintonizar com o empreendedorismo. Certamente o mundo vai ficar melhor.
nós estamos numa crise de valores, ou como dizem algumas pessoas, nós estamos numa ausência de valores nesse planeta, não só no Brasil, em muitas partes desse planeta, e nós precisamos mexer com isso. E uma das grandes formas que eu encontrei, e que eu acho que muitos de vocês já encontraram, é o empreendedorismo, é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Se fizer isso com você, a gente começa a mexer no entorno. Ubuntu. Linda semana para vocês, um prazer enorme, obrigado por você estar aqui comigo, tá? Ao vivo ou mesmo gravado, é um prazer enorme, compartilhe e terça-feira que vem, 8 horas da manhã, estamos aqui de volta. Beijo grande a todos, valeu!